Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos fazer agora a explicação da nossa primeira aula de geometria analítica, que é plano cartesiano e ponto, certo? Primeiramente, eu vou explicar para vocês como é que nós dividimos o nosso curso de geometria analítica, certo? Nós vamos falar sobre a geometria analítica, e aí a geometria analítica, para quem não sabe, ela é em resumo, é como se fosse a geometria plana no plano cartesiano, né? No nosso caso, no nosso curso, tá certo? Porque nós vamos ver, ó, plano cartesiano, que é hoje, né? Nós também já vamos ver hoje nessa mesma aula ponto. Aí depois nós vamos para reta. E aí vão ser algumas aulas de reta, muito importante essas aulas de reta, tá certo? Depois nós vamos para circunferência. Não sei qual é seu intuito, se é o Enem, se é tá fazendo a disciplina na faculdade, eu não sei, mas até aqui, certo? Até aqui é o Enem, tá bom? Para você que faz a disciplina, tem mais um último tópico que é cônicas. Então nós vamos e alguns vestibulares também, fora o Enem, caem cônicas, tá certo? Então assim, ó, aqui vai ser um módulo, essa primeira aula, tá bom? Que eu vou preparar para vocês. Depois aqui eu vou colocar 2 módulos ou 3. Aqui 2 módulos e aqui 1 ou 2 módulos também, tá bom? Então é um curso completo de plano cartesiano até a ideia de cônicas para vocês. Espero que vocês não percam, certo? Para quem está assistindo, já se inscreve no canal aí, compartilha, pede para todo mundo para eu continuar fazendo mais vídeos para vocês. Mas vamos lá. A ideia de plano cartesiano nós vemos desde quando nós somos mais novos, né? Ó, plano cartesiano. E aí, para quem não lembra, não é? O plano cartesiano nós temos um par de eixos que é chamado de eixo X. Opa, ficou tortinho. Aqui, pronto. Eixo X e eixo Y, tá bom? O eixo X, ele vai nos dar todos os valores na horizontal e o eixo Y na vertical. Então, aqui, ó, que é o eixo Y, né? Então, aqui nós temos o zero, né? Que a galera também chama de ponto O, né? Nós vamos falar mais na frente de ponto, mas nós vamos também dar o ponto O, que é a origem, tá certo? Origem. Porque é justamente o ponto, nós vamos ver futuramente, o ponto 00. Então, é justamente o ponto 00. Então, a origem é o encontro dos eixos. E aí nós temos o eixo X, ó, que ele cresce para a direita, lembrando que tudo isso é equidistante. O que é que significa? Tudo tem a mesma distância. -1, -2, -3, -4 para cima. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 e assim vai. Esse aqui é o plano cartesiano. Então, o primeiro ponto é entender que isso daqui é o plano cartesiano. É um plano formado por 2 eixos, né? E lembrando já da aplicação de tudo isso, quando você estuda trigonometria, é no plano cartesiano. Vocês vão ver que o ciclo trigonométrico ele é todo em função das ideias do plano cartesiano, que você correlaciona ou não, mas eu não sei se vocês conseguem correlacionar, mas é 100% correlacionado. É uma circunferência de raio 1, né? O ciclo trigonométrico no plano cartesiano. Então, assim, né? Aqui, pessoal, nós vamos ter os pontos. Esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, certo? O ponto, ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Lembrando da geometria plana, né? O ponto, ele é representado por uma letra maiúscula. Só que para eu me orientar nele, tá certo? Eu vou ter que colocar, por exemplo, o ponto A aqui, sempre vai seguir uma ordem, por isso que é chamado de par ordenado. Par, porque são 2 de ordenado, porque sempre vai seguir uma ordem. Vai ser sempre o valor, a coordenada x, ó, que é o valor que está no eixo x, e a coordenada y. Então, essa palavra coordenada está me dizendo, estou me coordenando, né? Estou me orientando. Então, a coordenada x é o valor que eu tenho para x, ó. E a coordenada y é dentro do ponto A, qual é o valor que eu me oriento por y.
tá certo? Então, muito cuidado com isso aí. Aqui está sendo bem devagarzinho, como se fosse a primeira vez que você tivesse tendo esse contato com geometria analítica. O eixo X ele tem um nome, né? Então, e o eixo Y. Então, o eixo X vai ser chamado de abscissa e o eixo Y de ordenada. Então, abscissa ordenada. E aqui, meus queridos, ó, nós temos o ponto, e esse ponto ó, ele vai ser um valor para x e um valor para y. O valor para x, nesse caso, porque é um par, sempre vai ser um par 2, e ordenado, porque sempre segue essa ordem. Primeiro x, ó, quem está para x? 5. Quem está para y? 3. Então, na verdade, o ponto A é o ponto 5, 3. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vai ser o ponto menos 3 e 2. Por quê? Para x ele é menos 3 e para y ele é 2. Nesse terceiro momento aqui, nesse terceiro momento nós temos esse ponto aqui, que é o ponto menos 2 e menos 3. Por que menos 2 e menos 3? Porque para o x ele é menos 2 e para o y ele é menos 3. E finaliza bem aqui, ó. Esse ponto é o ponto 2 e menos 2. Eu vou ficar indo e voltando nessa tela aqui, porque é importante vocês lembrarem de muitas coisas. Mas algo também importante é que se você estiver em cima do eixo X, certo? Então aqui, ó, coisas legais. Ó. Se meu ponto estiver no eixo ó, X, o meu Y vai ser zero, ó, porque ele está indo para o Y é zero. Então vai ser alguma coisa zero. E se meu ponto estiver em cima do eixo Y, vai ser zero e algum valor do y, e o valor que ele está em cima do y. Então, por exemplo, esse meu ponto aqui é o ponto 4, 0, porque se está em cima do eixo x, o y é 0. E se ele tiver aqui, ó, ele não está em nenhum local, né? Vou já explicar que vai ser chamado de quadrante. E aqui, ó, ele é o ponto 0, 3, porque ele está em cima do eixo. Então, eu posso ter os pontos nesses 4 locais ou em cima dos eixos. Esses locais que eu estou falando para vocês, eles vão ser chamados de quadrantes. Então, ó, se eu pegar aqui, vou colocar aqui novamente, ó, eixo X e eixo Y. Esse primeiro espaço aqui em cima, direita, é chamado de primeiro quadrante. Vou só botar primeiro o quê? E aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E ele pode estar um ponto em cima dos eixos, né? Ou nos quadrantes, certo? Então, o que acontece? Se eu tiver no meu primeiro quadrante, eu sei que você deve estar se perguntando para que eu preciso saber disso. Porque quando a gente for trabalhar com os pontos, nós temos que se situar, né? Mais ou menos assim falando. E o que é me situar? É saber onde é que eu estou. Ora, onde é que eu estou? Então, essa é a ideia do nosso problema. Então, aqui, ó, no primeiro quadrante, né, se nós formos trabalhar com sinais, se você perceber, sempre o ponto no primeiro quadrante, ó, o x é positivo e o y é positivo, certo? Ó, sempre para a direita o x está crescendo e para cima o y está crescendo. No segundo quadrante, o meu x vira negativo e o meu y vira positivo. No meu terceiro quadrante, o meu x é negativo e o meu y é negativo. Ó, vamos dar uma pescadinha. E no meu quarto quadrante, o meu x é positivo e o meu y é negativo. Então, com calma, certo? Nós vamos nos situar no plano cartesiano. Futuramente vamos estudar reta, circunferência, mas hoje nós estamos só analisando aqui o ponto, tá certo? Quando nós trabalhamos com ponto, eles podem estar em cima dos quadrantes e eu preciso saber o sinal deles. Porque imagina um problema dizendo assim, ó, dado um ponto no terceiro quadrante, você teria que saber que o x é negativo e o y também é negativo, ok? Uma das coisas importantes, né, juntando tudo isso, é a ideia da simetria, certo? Então vamos aqui com bem calma. Deixa eu colocar aqui simetria. E aí vão existir, certo?
dois tipos de simetria, né? A tal da axial, que é em relação aos eixo X e eixo Y, e o tal da central. A central, o nome já está dizendo, né? Vai trabalhar no centro. E o que significa isso, né? E aí, como eu falei para vocês no começo, para quem gosta muito de matemática, esse é o primeiro momento que você começa a entender as relações. Ah, por isso que no ciclo trigonométrico eu consigo refletir do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do primeiro para o terceiro, do primeiro para o quarto, por conta da simetria. Tá certo? Ó, lembra da ideia do espelho, né? Se eu estou de frente para o espelho, a minha distância para o espelho é a mesma do espelho para a minha imagem. Então vamos aqui com bem calma. Ó. Eixo X e eixo Y. Bom, eu vou colocar aqui primeiro o ponto, tá certo? Um ponto A. Aí vem aqui, equidistante, tá certo? É a mesma distância. Ó. O ponto B, o ponto C e o ponto D. Essa parte é muito importante para quem quer o Enem, tá certo? Ó, vamos lá. Se eu falo assim, ó, eu vou ter o ponto, eu vou colocar logo um exemplo que eu acho que vocês entendem mais com exemplo, né? Mas eu vou colocar aqui o ponto, sei lá, 3 e 4. Pronto, o ponto 3 e 4. Não está parecendo um quadrado, está meio parecendo um quadrado, mas tudo bem. O que acontece? Ó? Se eu quero fazer uma simetria em relação ao eixo X, o meu ponto ele vai cortar o eixo X. Ó. Por isso que tudo faz sentido. Ó. O ponto A, se você perceber, está no primeiro quadrante. Então, positivo, positivo. Então, se ele for para o segundo quadrante, ó, vai ser o mesmo número, só que vai inverter os valores. Né? Então, no segundo quadrante, ó, inverte o sinal, se é mais, vira menos. E continua o mesmo sinal. Então, esse ponto aqui no Y, né? Então, é menos 3 e 4. A mesma coisa aqui, ó, o ponto C vai ser o quê? Ó? O ponto C vai ser o ponto menos 3 e menos 4. Lembrando, é o mesmo ponto, mas eu preciso entender os sinais dele. Ó. E o ponto D vai ser o ponto, o X positivo e o Y negativo, ok? Agora vamos entender como é que funciona a simetria. Já coloquei os 4 pontos, eles são simétricos de alguma forma. Então, primeiro, se eu digo assim, ó, o ponto A ele é simétrico a que ponto no eixo X? Ora, se eu estou no eixo X, eu vou cortar o eixo X. Ó. Então, se o ponto A é 3 e 4, o ponto simétrico a ele ao eixo X é o ponto D, que é 3 e menos 4. Certo? Então, se eu falo simetria em tal eixo, ele vai cortar o eixo. Então, o ponto A ele é simétrico em relação ao eixo Y, vou cortar o eixo Y ao ponto B. Então, se é o ponto 3 e 4, aqui é menos 3 e 4. A origem, ó, vai passar pela origem. Lembra que eu falei no começo, a origem é esse ponto O aqui, né? Ó, que é o ponto 0, 0. Então, ele vai cortar a origem. Então, o ponto A é simétrico ao ponto C em relação à origem. Então, vamos lá, uma pegadinha para você. Você agora. O ponto B ele é simétrico a que ponto em relação à origem? 3, 2, 1. O ponto B em relação à origem ó, é o ponto D. O ponto B é simétrico a que ponto em relação ao eixo Y? Eu vou cortar o eixo Y, ó, o A. O ponto B é simétrico a que ponto em relação ao eixo X? Vou cortar o eixo X. Ó. Então, é dessa forma que funciona a simetria. Então, o ponto D ele é simétrico ao ponto C em relação ao eixo Y. Eu preciso entender tudo que já foi explicado para se chegar aqui, certo? Então, muito cuidado com isso. Então, essa é a ideia, certo? Que eu queria deixar para vocês de plano cartesiano, ok? Eu vou continuar nessa mesma aula o ponto, porque eu acho que é de suma importância você já saber o ponto. Então vamos lá. O ponto, nós precisamos saber de 3 coisas só, porque a gente já falou quase tudo de ponto, né? Mas existem 3 fórmulas muito usuais na geometria analítica que eu tenho que saber.
Essa aqui eu tenho que saber. A primeira delas, certo? É chamada de ponto médio. Então vamos aqui, certo? Se eu tenho... esse aqui já caiu no Enem, tem muitas questões para cá, certo? Se eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y, certo? Se eu tenho um ponto A qualquer, e aí você vai começar a perceber que nós vamos usar uma nomenclatura muito usual. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse ponto aqui, sei lá, um ponto A qualquer, certo? Mas eu não sei que ponto é esse. Pode ser qualquer valor. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 2,5, 3,10, né? Eu não sei. Então eu vou representar como pode ser qualquer valor de x1, y1. Esse x índice 1 ou x1, y índice 1, y1, ele nada mais é do que a representação do ponto. Então esse cara aqui é o x1, y1. E aí eu vou colocar o ponto B aqui, ó. Vamos lá para o ponto B. Aqui é o ponto B. Então aqui é x2, y2. Né? A mesma coisa que é o x2, y2. Lembrando, gente, entre dois pontos só se passa uma única reta. Então, opa, uma única reta. Então, eu vou passar essa minha reta aqui, uma única reta. Então, se só se passa uma única reta, o ponto médio entre esses dois pontos vai ser o ponto que está justamente no meio desses dois pontos nessa única reta. Eu vou chamar de ponto médio. E aí, lembrando, ó, aqui vai ser o x médio e aqui vai ser o y médio. A grande ideia sempre é como eu vou achar esse ponto médio, esse ponto M. Como é que se chega nesse ponto médio? Então, aqui, ó, x médio, y médio. O x médio nada mais vai ser do que sempre quando eu estou, por exemplo, entre 3 e 5. Quem é o valor que está exatamente no meio? É 4. Né? Bem óbvio. Entre 10 e, sei lá, 10 e 18. Quem é que está no meio? Como é que a gente faz isso? Né? Aí você, professor, 10, sei lá, 10 e 18. Quem é que está no meio? 14. Não é? Mas como é que eu faço isso? Entre 3 e 5, se você somar 3 mais 5, dá 8. Dividido por 2 é 4. 10 mais 19 mais 18, foi o que eu falei, 10 mais 18 é 28. Dividido por 2 dá 14. Então preste atenção. Ó. Sempre quando eu quero saber esse cara que está no meio entre esses dois, ele vai ser ponto médio. Então, o x médio vai ser a média aritmética dos dois. Sempre quando eu quero saber o que está no meio, eu somo e divido por 2. A mesma coisa vai ser o y médio, que vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Então, meu ponto médio nada mais é do que a média aritmética das coordenadas. Então, meu ponto médio vai ser x1 mais y1 sobre 2. E o meu... x1 mais x2, né? Sobre 2. E o meu y médio, y1 mais y2 sobre 2. Então, esse é o primeiro passo para... Lembra que eu falei que são 3, né? Você precisa saber para trabalhar o ponto, tá bom? Professor, coloca um exemplo. Vou colocar um exemplo, tá certo? Só para você botar valores aleatórios, sei lá, 0, 4, e 2 e 8. Aí, novamente, sempre o primeiro passo, quando você pegar um ponto, chegar, sei lá, ponto A e ponto B, tá certo? Isso não nos interessa. Mas sempre o primeiro passo, a partir de agora, que eu tiver um ponto, eu vou nomear. Vai ser x1, y1 sempre. x2, y2. A ordem não importa, tá bom? Mas vamos lá, quem é o x médio? Vai ser x1 mais x2 sobre 2. Então vai ficar 0. 0 mais 2 dividido por 2, que 2 dividido por 2 dá 1. Quem é meu y médio? y1 mais y2 sobre 2, que vai ficar 4 mais 8 sobre 2, que é 12 dividido por 2, que é 6. Então, meu ponto médio é 1 e 6. Muito legal isso daí. Eu acho que
Sempre que se você tiver essa precaução de fazer vagarosamente, você sempre vai acertar, tá certo? Vamos agora para o baricentro, né? Que é o nosso segundo tópico. Baricentro. E aí, meus queridos, relembrando o baricentro, o que é o baricentro, né? Vamos primeiro recordar aqui, ó. Se eu pegar um triângulo, né, sempre vai ser no triângulo, tá bom? No nosso caso da geometria analítica. E aí, se eu traçar a mediana, tracei a mediana. Na verdade, nessa parte inicial de ponto, né? Porque a gente também pode trabalhar o baricentro em outras figuras. E aí esse cara aqui, ó, ele é a mediana. O que é a mediana, para quem não lembra? Ó? É o ponto médio, tá certo? Tracei o ponto médio. Aqui do mesmo jeito, ó, vim aqui, tumba. Tracei a mediana, né, que é o ponto, ó, ponto G. Né? Então, o ponto G ele é o ponto de encontro das medianas, certo? Mediana é um segmento que vai dividir o meu lado ao meio. E aí, lembrando a característica do baricentro, esse pedaço é um terço da figura, tá certo? E esse pedaço, ele é 2/3 da figura. Então, se eu puxar para cá, ó, vamos aqui. Né? Então, essa aqui era a característica. Vamos lá, se o segmento mede 15, aqui é um terço. Então, ele é 5 e aqui é o dobro, que é 10, tá certo? Vamos lá. Agora, para a nossa geometria analítica, eu vou colocar aqui o plano cartesiano, tá bom? E aí eu tenho um triângulo aqui, né? Ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Vou botar aqui um pouquinho mais acima, o ponto C. Pronto. Vou ligar eles, ó. Liguei, liguei. Aí aqui nós temos o x1, y1. Aqui o x2, y2. E aqui o x3, y3. Né? O que acontece? Quando eu puxo, vou puxar aqui aqui é o meu ponto G, né? Puxei aqui a mediana, né? Se isso é mediana, aí vamos supor que o ponto G está mais ou menos aqui, ó, ponto G. Esse ponto aqui é o ponto médio, né? E aí nós acabamos de estudar o ponto médio. Bom, eu vou dividir essa figura aqui ao meio, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer só em relação ao eixo X, ó. Então, esse é o x1, esse é o xg, aqui é 1 para 2, né? 1/3, 2/3. E aqui é o x médio. O que acontece? Esse pedaço aqui, esse pedaço maior, é 2 vezes o pedaço menor. Então, o pedaço maior, né? Como é que eu calculo esse pedaço aqui? Essa parte é importante porque a gente vai estudar mais lá na frente, tá bom? Como é que eu calculo isso daqui, ó? Esse cara aqui vai ser a subtração dos dois. Então, vai ser xg menos x1. Porque imagina, ó, se aqui é 5, aqui é 3. Vai ser 5 menos 3, que é 2. Ok? Aí aqui do mesmo jeito, ó, aqui vai ser x médio menos xg. Bom, vamos com muita calma, tá certo? Então, de novo, ó, sempre quando eu quero saber essa variação, essa distância, vai ser a subtração do que está mais na frente pelo de trás. Então, como eu falei, essa parte x1 menos xg menos x1, né? Deixa eu botar de outra cor aqui. Xg menos x1, ele é 2 vezes o x médio menos o xg. Então, vai ficar, ó, xg menos x1 é igual, aplica a distributiva, ó, 2 vezes x médio menos 2 vezes xg. Passando para o outro lado, eu vou ter 3xg, porque 2 vai positivo, né? E o que é o x médio? Aqui é o ponto médio de x2 e x3, né? Então, é x2 mais x3 sobre 2. Aí, vou passar o x1 para o outro lado. Cancelo sobre 2, 3xg é igual a x1 mais x2 mais x3. E o que está multiplicando vai passar dividindo. Então, pronto. Em resumo de toda a ópera, né? Porque se eu fiz por x, vai dar a mesma coisa por y.
O ponto G, que é o baricentro, ele nada mais é do que a média aritmética dos meus pontos. Ó. Então, a gente pode finalizar colocando assim, ó, o que é o baricentro? Né? Ó, o baricentro ele vai ser a média aritmética dos pontos. Né? Então, vamos lá. Eu tenho o meu ponto G, né? Que é o meu XG, o meu YG. E para eu achar o XG, o que é que eu faço? Soma as três coordenadas de X, que é um triângulo, vai ter 3 pontos, né? E as três coordenadas de Y. Então, Y1 mais Y2. Professor, então, resumo de tudo é só fazer isso? Isso. Professor, dar um exemplo, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui o ponto, sei lá, 0,4, o ponto 1 e 2 e o ponto 6 e 12. O que, que vai ser o XG? Né? O primeiro passo, como eu falei para vocês, ó, esse é x1, y1, esse é x2, y2 e esse é x3, y3. Então, meu XG vai ser 0 mais 1 mais 6 sobre 3, que é 7 terços. E o meu YG vai ser a soma dos 3 Y, a média aritmética, ó, 4 mais 2 mais 12 dividido por 3, que vai ficar 6, 18 sobre 3, que é 6. Ó. Então, ficou bem bonitinho aqui, né? Então, o meu ponto G é 7 terços e 6. Então, esse é o nosso segundo ponto, baricentro. Ó. Ponto médio, média aritmética, de 2 pontos. Baricentro, média aritmética dos 3 pontos. E para finalizar, eu creio que esse é um dos mais importantes de todos, porque é o que mais cai, não é nem pelo fato de ser mais importante, é o que mais cai nas questões, que é a distância entre 2 pontos. Né? Como eu falei para vocês, ó, se eu tenho... Até botar aqui um plano cartesiano bonitinho, pronto, uma malhazinha, né, para representar aqui, ó. Pronto. Eixo X e eixo Y. Pronto, se eu tenho um ponto A aqui, ó, x1, y1, novamente, sempre vai ser dessa forma. E um ponto B aqui, ó, x... Deixa eu botar para você entender melhor assim, ó. x1, y, pronto. E aqui x2, y2. Pronto. Como é que eu faço para achar a distância entre esses dois pontos, né? Vai ser uma reta, lembra que eu já falei, né? Como é que eu faço para calcular essa distância? Bom, aqui, gente, você tem duas formas. Você sempre pode colocar no plano cartesiano e fazer isso que eu faço, ou você pode se ligar na fórmula. O conselho que eu dou é que você aprenda as duas formas. Porque quando você tiver um problema fácil de resolver, você faz pelo plano cartesiano normal. Mas sim, você vai ter que saber fazer a fórmula, porque vão ter problemas mais complexos que se você for desenhar para fazer a distância vai demorar muito tempo. Então, com muita calma, o que é que eu faço? Eu fecho o triângulo, ó. Fechei meu triângulo aqui. Formo 90 graus. Esse primeiro cara aqui, ó, ele é quem? Ó? x2 menos x1. E esse segundo aqui é o que? y2 menos y1. Sempre como eu já falei, ó. A distância entre dois pedaços, um pedaço, né, qualquer, vai ser a subtração, que é o tal do delta, né, que é como se fosse o delta x e o delta y. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, deixa eu tirar só essa malha aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras, né, d ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, d nada mais é do que a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, tudo isso ao quadrado. Esse é o terceiro e último ponto de ponto, né? Eu sei que você está me pedindo aí, professor, faz um exemplo. Pois tá bom, vamos fazer. 0,4, não, deixa eu botar 0. Botar 2 e menos 3 e 5 e 4, pronto. Sempre o primeiro passo, pessoal, vai ser x1, y1. Sempre faça isso. Ó, x2, y2.
Então, pronto. A distância, novamente, a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, tudo isso ao quadrado, certo? Então, D é igual a raiz quadrada, vai ficar ó, 5 menos 2, estou substituindo, ó, ao quadrado, mais 4 menos com menos, mais ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 9 mais 49, que vai ficar a raiz quadrada de 58. Ah, professor, não tem raiz exata. Então, deixa assim, os problemas eles vão deixar com raiz, ok? Então, assim, pessoal, eu sei que é uma explicação inicialmente, né, de geometria analítica e espero realmente que vocês tenham entendido, tenham gostado. E aí vamos para os problemas, porque aí, se ficou aquela pequena dúvida, nos problemas ele sai, beleza? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida, né, aquela compartilhada e pede para todo mundo se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Forte abraço.